Glória a Deus. Mas o nosso tema de hoje é fé. Glória a Deus. Qual é o tema de hoje? Qual? Fé. Queridos, não existe um crente sem fé. Quantos creem em Deus aqui? Digam amém. Quantos creem em Deus? Então você tem fé. Quantos viram Deus? Quem falou que Deus existe? E como é que você crê? Pela fé. Glória a Deus. Então não tem como um crente não ter fé. Porque senão ele não cria nem em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estamos entendendo? Então, queridos, quando alguém chegou com a história dizendo que Deus criou o mundo, onde estava escrito isso? Que Deus criou o mundo, onde está escrito? Não estou falando em Gênesis, não. Não é na Bíblia? Amém? Então você crê no que está escrito na Bíblia? Quantos creem aqui? Digam amém. Glória a Deus que nós cremos. Porque é tudo que nós temos para crer. Está escrito ali. A palavra de Deus está ali, fiel. É o que a gente tem hoje. Glória a Deus. E aonde a nossa fé tem que estar firmada. E aonde que a nossa fé aumenta. É através da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então o crente precisa crer. Aí crê em quê? Primeiramente em Deus. Segundo, que Jesus veio. Eu e você precisamos crer que Jesus veio e morreu como um sacrifício vivo. E hoje eu e você podemos ter a vida eterna. Ah, mas por quê? Porque eu e você éramos condenados à morte pelo pecado. A gente estava no pecado, não tinha para onde correr. Ah, Hector, mas se eu nunca pequei? Você já veio com pecado de fábrica. Glória a Deus. Quantos aqui sabiam que já tinham vindo com pecado de fábrica? Levanta a mão para mim, por favor. Porque para você entender que Jesus te salvou, primeiro você precisa entender que você era um pecador. E é isso que você tem que falar para as pessoas, quando você prega. Mas por quê? Porque veio de fábrica. Porque desde Adão, ele pecou, e o pecado entrou na genética humana. E daí então, todo mundo estava no pecado, e o pecado leva à morte. Que morte? Morte eterna. Então tá, se o pecado leva à morte, e eu vim com esse pecado já de fábrica, automaticamente está todo mundo enrolado, certo? Isso, todo mundo está perdido. Não tem ninguém com salvação. Aí existe uma única salvação. Quem é a salvação? Quem? Eu sei que vocês sabem muito disso, não sei se alguém aqui não sabe, mas eu estou falando para repetir mais uma vez. Porque isso entrando na tua cabeça, você vai passar para o próximo. Amém? Então você é salvo por quê? Porque Jesus morreu no teu lugar. Porque Jesus pagou o preço da morte do pecado no teu lugar. Ele pagou o preço do pecado no teu lugar. Glória a Deus. Aí o que acontece? A tua fé vai aonde? Em crer que Jesus morreu no teu lugar. Amém? Jesus, sendo Deus, veio e viveu aqui na terra como homem e morreu no teu lugar para que você e eu tivéssemos a vida eterna. Glória a Deus. Isso aqui é o básico do crente. Você tem que crer que Jesus veio aqui e morreu. Certo? Você crê, Carvalho? Glória a Deus. Isabelle, crê? Isabela? Crê também? Todo mundo? Glória a Deus? Então pronto, você é crente? Glória a Deus, vocês são crente. Aleluia? Só que aí existe aquela conversa que a gente sempre fala. Você tem que se manter crendo em Deus, crendo em Jesus. Porque quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você rejeita o pecado e abandona isso para lá. E vive com Jesus a tua vida toda e a bênção vai vir. Amém? Glória a Deus? Beleza, eu só queria aqui falar para vocês, para iniciar, para você entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, mas eu creio em Jesus. Tá, quantos aqui creem em milagre? Quantos aqui creem na prosperidade? E quantos aqui não são prósperos ainda? Mas não crê na prosperidade?
Quantos aqui ainda passam por alguma enfermidade? Mas não crê? Como é que é? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O problema é que a gente acredita em algumas coisas da Bíblia, mas não acredita em todas. A gente fala que acredita, mas nem em tudo. Quantos aqui têm certeza da salvação? Digam amém. Amém? Tem alguém aqui que não tem certeza da sua salvação? Se tiver, para levantar a mão, a gente já arruma esse problema. Tem alguém que não tem certeza? Todo mundo tem certeza. Certo? Por que vocês têm certeza? Porque Jesus morreu no teu lugar, certo? Amém? E porque você continua com Ele, glória a Deus? Mas se você se afasta de Jesus, o que acontece? Você está condenado à morte de novo, queridos. Aleluia? Então, firme em Jesus e vamos embora. Então, queridos, a Bíblia toda, ela é baseada na fé. Amém? Tudo. Gente, não adianta a gente orar por algo ou por alguém. Para alguém se converter, você precisa ter fé. Você sabia disso? Para você orar para alguém se converter, você precisa crer que o Espírito Santo vai tocar na vida daquela pessoa e que ela vai aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entendeu? Você precisa ter esse passo de fé. Quando você ora para uma pessoa doente, você tem que ter fé. Porque não adianta você botar a mão na cabeça de uma pessoa e falar assim: Senhor, em nome de Jesus, cura agora essa pessoa, que ela seja liberta desse problema que ela está passando agora. Amém. Sabia que não ia dar certo. Vai funcionar? Não, porque isso é falta de fé. Você tem que crer. Você tem que ter a certeza daquilo que você está falando. Glória a Deus? Quantos podem dar glória a Deus? Digam amém. Glória a Deus ou amém? Era uma pegadinha. Eu mesmo fiz sem querer. Glória a Deus, queridos. Então é isso. Então a gente precisa ter fé em tudo que vamos fazer. Se você é um crente, você tem que ter fé. Amém? Amém? Então, tem uma receita aí, se você quiser escrever. Uma receita do sucesso do cristão. Pode escrever aí. Primeiramente, oração. Escreve aí, oração. Ou então grava na tua cabeça, ou então veja o vídeo depois na internet. Depois, fé. Oração, fé, obras e perseverança. Oração, fé, obras e perseverança. Isso é o segredo de sucesso para qualquer crente. Amém? Glória a Deus? Porque não adianta você orar sem fé. E não adianta você ter fé sem obras. E também não adianta você ter fé com obras e não ter perseverança. O que é isso? Não continuar. Glória a Deus? Agora, se você tem tudo isso, tudo você vai ter sucesso na tua vida. Em tudo. Tudo, tudo, tudo. Se você precisa de uma cura, você vai conseguir. Se você precisa de um emprego melhor, você vai conseguir. Se tem sucesso na tua empresa, você vai conseguir. Seja onde você for. Se você seguir esses passos simples, você vai alcançar vitória. Glória a Deus? Glória a Deus? Aleluia. É tão simples, né? O problema é fazer. Abre aí, Hebreus 11, versículo 1. Vamos agora olhar na Bíblia o que está escrito. Irmãos, Hebreus 11, todinho, ele fala sobre fé. Amém? Se você puder ler ele com calma em casa, eu vou dar uma lida em algumas coisas aqui, mas você pode ler depois. Mas o primeiro aí. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vou ler de novo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vocês querem ler? Vamos lá. Ora. Isso é fé. É a certeza daquilo que você está esperando. É uma cura que você está esperando? É um milagre? É prosperidade? É um filho? O que você está esperando? É a certeza. Isso é a fé. É a certeza que vai vir. Não sei como. Cara, e Deus, ele é surpreendente. Algo
sobrenatural. Você não consegue imaginar as coisas de Deus. Eu passei um momento agora, eu e a Ângela ficamos 2 meses lá em Porto Velho. Eu vou contar meio por cima, que eu não posso contar tudo. Mas eu vou contar de uma forma que dê para vocês entenderem alguma coisa. E a gente entrou numa guerra. Eu fui lá simplesmente para fazer uns exames, passear e voltar. Dá no máximo 2 semanas. Fiquei 2 meses. Chegamos lá, aconteceu umas situações lá na família ali. Beleza, eu e a Ângela entramos em oração, eu e minha mãe também. Pediu a ajuda da pastora e começamos, oração em jejum. Gente, aconteceu algo sobrenatural. Glória a Deus. Tudo. Eu não consegui imaginar. Se você chegasse para mim e para a Ângela e falasse, daqui a 2 meses vai estar desta forma, eu falaria que você está brincando, que nunca era possível isso acontecer. Estava numa situação tão complicada para resolver lá, que eu falei, dessa situação eu preciso oração em jejum. E ali começamos a orar. Gente, Deus foi usando as circunstâncias até que estavam erradas, coisas difíceis ao nosso favor. Amém? Coisas totalmente complicadas começaram a gente começou a... Sabe quando você consegue ver a catraca funcionando? Deus mostrando como Ele trabalha? Só para você ter uma ideia, pessoas que, tipo assim, sem nada, nesses 2 meses, minha mãe precisava que um pessoal viesse para Porto Velho para ajudar ela estava precisando de uma ajuda. Trouxe uma família do Rio de Janeiro, no meio dessa oração, com mudança e tudo para Porto Velho, para ficar com ela e trabalhar com ela. E isso era uma das coisas que precisava. Isso era impossível, queridos, era impossível, não tinha como alguém ir lá com um caminhão, pegar, não, isso não passava pela nossa cabeça. E veio uns familiares dela para cá, para trabalhar com ela, naquele lugar, no meio dessa oração. Tem mais alguma coisa que eu poderia lembrar, que eu posso falar? Que tem tanta coisa, eu estou coçando para falar, irmão, mas eu não posso. Eu não posso falar o que eu tinha que falar, mas é algo aqui, eu só queria que vocês entendessem, que quando você está orando, você não consegue ver nada. Quando você está orando, você não tem noção. Parece que Deus não está fazendo nada. Parece que ninguém está ao teu favor. Parece que ao contrário começa a acontecer as coisas. Vocês já viram? Você começa a orar, parece que as coisas começam a ficar piores. Começa a piorar. Eu agora estava lendo aqui, já eu chego lá. Mas tem uma parte que diz que Deus prova a tua fé. E eu lia rápido e nunca tinha percebido essa prova a tua fé. Ele prova para ver se realmente você está com fé. Se você está orando mesmo ou simplesmente é conversa fiada. E começamos ali a orar e de repente as coisas começaram a ficar difíceis. O Carvalho sabe mais ou menos da ideia, porque ele foi buscar a gente lá. Aí eu tive que dar umas pinceladas, né, galera? Porque fica chato, né? A gente ali no carro, tão empolgado, tinha que falar tudo, né? Beleza. Então o que acontece? As coisas estavam muito difíceis. E piorava cada vez mais, irmãos. E piorava. E eu comecei a orar com a Ângela em jejum e piorava. Aí na primeira semana foi horrível, parecia que estava pior. A gente estava com um projeto lá, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, vamos fazer um projeto, ela estava com dinheiro guardado. Eu falei, vamos comprar um lugar. Aí tá, lá no centro da cidade, comprar um lugar lá para depois construir uma casa. Beleza. Aí de repente a Ângela chega para mim, não vamos comprar não. Aí minha mãe, mas não vamos comprar. Porque a gente não vai poder comprar agora. E eu, mas que nada a ver. Poxa, o lugar é tão bom. Tá tudo certo, por que a gente não vai comprar? Não vai dar certo, não. Eu falei, não, isso não pode ser. Tá, mas se ela está sentindo isso, eu não vamos comprar. Não compramos nada. De repente o tempo passou, a gente descobriu, se a gente tivesse comprado, a gente não tinha o dinheiro para resolver um outro problema gravíssimo que estava lá na frente. Então você vê como é que Deus vai montando a estratégia. Vocês não estão entendendo nada, né? É parábola, tá, irmãos? Eu estou falando em meio de parábolas hoje. Então, gente, eu vou continuar para o outro ramo, porque vocês não vão entender nada mesmo, mas um dia eu vou poder contar esse testemunho, amém? Glória a Deus. Resumindo, está tudo perfeito. Não sonhava do jeito que ia estar. A minha mãe está lá feliz da vida com tudo perfeito. Tudo, os problemas, não ficou um sequer cisco de problema. Todos foram resolvidos dentro desses 2 meses.
Tudo foi resolvido de forma que eu não conseguiria imaginar antes. Tudo resolveu. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: ora, e sempre com fé, confiando em Deus, com perseverança. O que é isso, perseverança? Continuação. Por mais que o trem está feio, por mais que piorou, continua orando, porque Deus está provando a tua fé. E você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer. E você vai ver, a Ângela até falou para mim que eu falei um 360? Não, um 180, porque 360 você volta para o mesmo lugar. Um 180, você vai ver tudo mudar na tua vida para melhor. Glória a Deus? Aleluia? Então vamos focar aqui para a gente entender um pouco de fé. E por isso que Deus falou comigo. Ele falou, vamos falar sobre fé. Quando eu abri, eu falei, e descobri que eu ia vir pregar hoje. O que eu vou pregar? Fé. Não tem outra coisa. Fala sobre fé. O teu povo precisa de fé. O que é isso? Crer, acreditar no poder de Deus, acreditar no mover de Deus, acreditar no sobrenatural de Deus, acreditar que Ele pode qualquer coisa, acreditar que Ele pode transformar a tua situação, Ele pode mudar a tua vida, Ele pode mudar a tua história, Ele pode trazer cura para você, Ele pode trazer libertação para a tua família, Ele pode resolver os problemas do teu filho, do teu pai, da tua mãe, do teu tio, de todos que estão perto de você, Ele pode resolver os teus problemas. Glória a Deus. Ele pode mudar a tua história. Não tem problema nenhum que Deus não possa resolver. Não existe nada grande para Deus. E é isso que você tem que crer. É isso que você tem que acreditar. Não importa onde você está, não importa a tua situação, Deus pode fazer um 180 graus, fazer virar completamente. Você pode estar no fundo do poço, Ele pode te colocar nas alturas, num estralar de dedo. Porque Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. É isso que a gente tem que crer. Se você é crente, vem aqui nessa igreja, você já escutou isso muitas vezes. Mas, cara, eu vou te contar uma coisa. Tem um dia que você tem que fazer aquilo que você aprendeu. Chega um dia que você tem que fazer. Muito tempo eu vivi, pastor é pastor, ora aí, pastor. Só que tem um dia que a casa cai. Aí outro ora. Outro faz. Porque se tu não fizer, não vai acontecer. E quando você começa a fazer, você vê o sobrenatural de Deus acontecendo. Sem precisar pedir para ninguém. Está entendendo? Tem um momento que você não vai mais pedir para ninguém. Vai chegar aquele momento que você vai pedir só reforço. Ei, me ajuda aí. E vamos. Glória a Deus. E você vai derrubar qualquer barreira, qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, qualquer coisa, porque Deus está contigo. Você está entendendo? Você está entendendo que você tem um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que está do teu lado? Essa fé que você tem que ter, isso que você tem que crer. Porque se você crer nisso, não tem como você ficar desanimado, não tem como você falar palavras negativas, não tem como. Porque você tem um Deus todo-poderoso do teu lado. O que você não pode? O que você não pode? Se você tem um Deus todo-poderoso do teu lado, diga para mim, pecar. Glória a Deus. Você não pode fazer errado, porque você tem que estar com Ele. Então, ou seja, você vai querer pecar, você vai querer errar? Não. Sabe por que você não vai fazer isso? Porque você sabe que no momento que você pecar, no momento que você fizer isso, você vai se afastar de Deus. E todo o poder sobrenatural de Deus vai sair de perto de você. Tá bom, é o suficiente para a gente desanimar de pecado? O que é melhor? Ter o sobrenatural de Deus ou desfrutar o pecado? Qual que é o melhor? Não escutei nada. Está na dúvida? É o sobrenatural de Deus? É claro, sabe por quê? Porque você pode alcançar o mundo se você quiser. Deus pode te dar tudo. Está vendo aquilo que você está sonhando? Pensa aí agora vocês. Aquilo que você sonha, o máximo que você sonha. Conseguiu botar na cabeça aí? O máximo. Aquilo que você sonha é o máximo. Aonde você quer chegar? No teu máximo. Estão pensando nisso aí? Deus, Ele tem muito e muito e muito mais para você. Porque Ele disse que os planos dEle para você é muito maior do que você pode imaginar. Glória a Deus. Isso é bíblico, está na Bíblia. Ele disse que os planos que eu tenho para você são muito maiores que vocês possam imaginar. Então, se você não consegue imaginar, então imagina o que Deus tem para você. Não vai conseguir, porque é muito maior do que você pode imaginar. Glória a Deus. Aleluia. Então, querido, eu estou empolgado, eu sempre sou empolgado, não sei porquê, mas Deus me fez assim. Amém? Aleluia. Então, vamos lá para o 2.
Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera, né? Que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. 2. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Se você for pegar a Bíblia, queridos, tudo que você vai ver, eles fizeram através da fé. Tudo que eles fizeram, tudo. Eu vou continuar lendo mais um pouquinho e vou falar algumas coisas. Pela fé, entendemos que o universo está no 3, tá? Eu vou seguindo, tá, Carvalho? Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Você tem noção de uma coisa? Deus criou o mundo sem existir nada. Então, como é que ele criou uma coisa que ele nunca viu? Ele criou. E dessa forma que você tem que viver. Ter fé naquilo que você nunca viu. Glória a Deus. No impossível de Deus. E, gente, pode ter certeza, que quando você pensa que sabe um pouquinho do que Deus vai fazer com você, não. É totalmente diferente. É muito melhor. Se eu tivesse planejado aquilo lá em Porto Velho, não teria saído melhor do que estava daquele jeito. Gente, vocês não têm noção. Sabe quando você chegar, sentar e falar, como que isso aqui tudo aconteceu? Aí tem que juntar os pedaços para fazer o cálculo? Calma aí. Não faz. A matemática não bate. Entendeu? E eu sou uma pessoa muito lógica, né? Tudo tem que ser assim. Exatamente. Calculado. Quando as coisas começam a embaralhar, mas eu descobri que Deus é tudo embaralhado mesmo. Você não vai entender. Porque embaralhado para nós é o certo para Deus. Amém? Glória a Deus? Então, gente, Deus vai fazer um milagre sobrenatural na vida de vocês, se vocês começarem a crer nessa palavra de hoje. Amém? Deus vai fazer algo diferente. Porque essa unção que a gente trouxe de lá, dessa luta que a gente venceu, se vocês pegarem, vocês vão ficar loucos. Porque, gente, pensa num trem louco. É uma coisa que você não consegue imaginar. Você está orando por algo e, de repente, balançou tudo, parece que agora vai para o chão, de repente você está nas alturas. Glória a Deus. Eu tenho certeza que essa palavra hoje vai ser forte. E eu tenho certeza que essa unção, ela vai vir com força. Amém? Glória a Deus. Quem crê, diga amém. Quem não crê, perdeu ela. Glória a Deus. Vamos embora. Pela fé, eu estou no 4 ou no 3? 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, queridos, é a palavra, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o busca. Glória a Deus. Agora aqui para mim, eu cheguei aqui onde eu queria. Tem dois que para mim aqui é fundamental para a gente conversar. Pela fé, Noé. Quantos conhecem Noé? Gente, Noé é uma coisa de louco. Eu não sei vocês, mas eu piro na hora que eu começo a pensar. Eu me coloco no lugar, não sei se vocês já fizeram isso. Mas se coloca no lugar de Noé. Noé é o seguinte. Noé estava de boa, acredito eu, orando. Vou falar com Deus. E começa a orar. E Deus conta para ele o seguinte, o mundo vai acabar. Vai alagar tudo, todo mundo vai morrer afogado. E você e sua família, você sabe, se tiver alguém mais que quiser, beleza. E 2 animais de cada, bacana. E como é que eu vou fazer? Não, você vai fazer uma arca. Isso, uma oração, vamos lá, Noé e Deus. Ninguém mais está escutando essa conversa. É só ele e Deus ali, naquele papo. Beleza, aí Deus falou para ele todo o esquema de como ele ia fazer. Provavelmente ele deve ter pegado uma pedra e foi escrevendo, não sei. Mas de alguma forma ele lembrava até as medidas de como tinha que ser feita aquela arca. Só que, gente, ele era uma pessoa. Não tem os equipamentos que temos hoje. Ele precisaria de 100 anos para construir a arca. Vocês estão entendendo que é 100 anos?
Imagina a perseverança desse homem. Calma aí, vamos lá. 100 anos para construir uma arca. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Estudiosos dizem, certo? Que não chovia. Nunca tinha chovido antes. Naquela época ainda não caía água do céu. Só que Deus falou que ia cair água do céu. Beleza. Estudiosos dizem também que ao redor aonde morava Noé, não tinha rio. E também não tinha mar. Era distante. E como eles não tinham guincho naquela época, nem nada para carregar aquela arca daquele tamanho, provavelmente era meio loucura o que Noé estava fazendo. Vamos pensar, é como se a gente estivesse construindo uma arca aqui. Mas não temos como levar lá para o rio. É mais ou menos essa ideia. 100 anos. Então você imagina, se coloca no lugar de Noé de novo. Ele construindo uma arca e falando para todo mundo vendo ele construir aquela arca, toda aquela vizinhança, todo mundo aqui, ó, vendo a gente construir uma arca, porque vai cair água do céu. Nunca caiu, gente. E vai acontecer um dilúvio, vai todo mundo morrer. Gente, é loucura. Quantos aqui conseguiriam fazer o que Noé fez? O homem era de fé. Ninguém conseguiria. Quem ia acreditar? Você ia começar a desacreditar de você mesmo de um tempo. Mas Noé não. Noé foi. Construiu aquela arca 100 anos. Sabe o que aconteceu? Caiu água do céu. Provavelmente deve ter acontecido também um tsunami. E deve ter vindo a água do mar lá longe, passado lá e encheu tudo aquilo e morreu todo mundo. E Noé está vivo e hoje eu e você estamos vivos por causa disso. Glória a Deus. Sem ele, teria acabado a humanidade, pronto, fim, ponto final. Glória a Deus, pela vida de Noé. Amém? Mas agora, não é complicado? Beleza, então isso é fé, queridos. É fazer algo que provavelmente não parece ser normal. Não chove, como é que eu vou colocar uma arca? Não tem rio, como é que eu vou fazer uma arca? Que lógica é essa? Eu tenho certeza que Deus não explicou exatamente para ele, porque Deus não explica. Glória a Deus. Deus não explicou para ele que realmente, isso eu estou dizendo aqui, mas ele não falou que ia, ele só falou que ia morrer todo mundo embaixo d'água. E ele deveria ficar imaginando. Como? Se a água não cai do céu, ele não sabia, só era um sereno que vinha à noite para poder regar o orvalho, né? Para pegar nas plantas. Glória a Deus. Vamos para o próximo. Não, eu vou ler esse pedacinho aí, para vocês entenderem. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito, calma aí que mexeu o meu aqui, a respeito de coisas que ainda não se viam, ninguém via aquilo, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família por meio da fé. Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Glória a Deus. Aleluia. Agora vamos para Abraão. É outro. Esse é outro. Aqui dá para a gente colocar a nossa vida mais fácil, porque a gente voltar na época que não tinha nem chuva, né? Mas aqui não. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Calma aí. Estava lá Abraão. Na tenda, acho que era uma tenda, devia ser. Não, se bem que ele estava na cidade, não sei. Aí, estava lá tranquilo, fez uma oração. E Deus falou: Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te enviarei. E acabou, acho que só foi isso. Heitor, imagina, você via assim na tua cabeça, tá aí orando e de repente, Heitor, saia da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar onde eu te enviarei. E aí, Heitor? Sai, né? Isso só pode ser, né? Imagina. Então, pensa comigo, como é que é essa situação? Sabe o que ele fez? Arrumou a mala, ó. Não sabia nem para onde estava indo, pegou o rumo do deserto ali, ó. Vamos embora. E se mandou. Se mandou. Gente, ele foi, não sabia o que ia acontecer amanhã. Ele não sabia de nada. Você tem noção do que é isso? Sabe o que é isso? Fé.
É crer naquilo que você não está vendo. É a convicção daquilo que você não está vendo. Amém? Isso é fé. Vai. E obras, lembra disso, né? Você está vendo que lembra da receitinha do início? Oração, obras. Isso vai continuar, que ele não voltou. Você viu ele voltando para a casa dele? Ah, deu ruim, vou voltar. Você não vê Abraão falando sobre voltar, porque para ele aquilo não existia mais. Para ele queria aquela promessa que Deus tinha dado para ele e acabou. Tem uma terra para mim, tem algo prometido para mim, e é lá que eu vou. Para trás ficou, não quero mais saber. Glória a Deus. Isso Abraão pensou. Essa é a perseverança que eu falo. Porque você orar por algo, começar algo, e depois desistir e voltar, isso você está fazendo como o povo do Egito fazia. Ele estava ali no meio e de repente, como era bom no Egito ser escravo. O que é isso? Esquece. Quando Deus fala vai, esquece o que ficou para trás. Glória a Deus. Esquece o que ficou para trás. Para trás ficou, para frente vem a glória de Deus. Amém? Aleluia. Então, gente, Abraão foi algo sobrenatural. Mais para frente fala sobre o filho dele. Deus prometeu para Abraão. Eu não vou nem ler, eu já vou ter que pular, porque senão o meu tempo, que não é muito longo, eu nem sei que horas eu tenho que acabar. Qual é a hora? Sério mesmo? Tá. Glória a Deus. Então, queridos, Abraão estava lá, vamos falar sobre uma outra situação de Abraão. E Deus falou para ele o seguinte, com 100 anos, né? 100 anos que ele ia ter um filho. E desse filho seria uma geração que ia ser o povo de Deus. Mais numerosos do que as estrelas do céu, né? E por aí. Beleza, não vou contar essa história não. Ele teve o filho. Ele e a senhorinha dele. Teve o filho. Aí sabe o que aconteceu? Agora eu vou te mostrar como que Abraão era um homem de fé. Ele estava com o filho dele lá. Naquela época eles sacrificavam alguma coisa para Deus. Sempre um bichinho, alguma coisa assim. Era um sacrifício que eles faziam para Deus. Que simbolizava o sacrifício de Jesus, que foi o último sacrifício. Amém? Então toda vez aquilo era um simbolismo. Para mostrar que um dia Jesus ia vir e ia pagar pelos pecados. Porque esses animais que eles sacrificavam era para pagar os pecados dele. Mas um dia vinha alguém que ia morrer pelo pecado de todo mundo e ponto final. E foi o que aconteceu com Jesus. Tá, então nesse momento, ele ia sacrificar um animalzinho. Aí chamou Isaac, o seu filho, certo? E Deus falou, não vai levar animalzinho nenhum. Pode ir lá sacrificar. Você vai sacrificar o Isaac. Mas calma aí. Deus prometeu que do Isaac ia sair uma descendência aonde seria maior que as estrelas do céu, mas o menino era desse tamanho e não tinha sido nada ainda. Mas Deus falou, vai lá e sacrifica o teu filho para mim. Ele pegou o filhinho dele, falou para o criado ficar lá, o criado dele ficou lá, e ele foi lá. E o filhinho dele todo feliz, e falou, pai, mas cadê? Né? A ovelha, que a gente vai sacrificar? Não, meu filho, calma que a gente chega lá. Aí ele chegou lá, botou o filho dele no lugar de sacrificar, e o filho dele ficou, nem sei como é que deve ter imaginado aquela situação, pegou a marreta, seja lá como é que ele sacrificava, e foi. Na hora que ele ia sacrificar, Deus falou, opa, para. Tá, aí apareceu ali no cantinho um cordeirinho para ele sacrificar. E daquele momento em diante ele falou, você é de fé. E ele foi conhecido como um dos heróis da fé e amigo de Deus. Amém? Porque ele sabe por que queria sacrificar o filho dele, queridos? Porque ele acreditava em Deus de tal ponto que ele sabia, se eu matar meu filho aqui, ele ressuscita no mesmo momento, porque ele me deu uma promessa e dessa promessa eu creio. Amém? Então ele cria de tal forma, que não tinha problema. Ele podia matar o filho dele, porque ele sabia que o filho dele ia ressuscitar. Aleluia? Então você imagina o nível de fé desse homem? O próprio filho, o único filho, um filho tão esperado, ele chegou ao ponto de falar, não, se Deus pediu, vai. Mas de alguma forma Deus vai fazer isso aqui se tornar algo top. E apareceu lá um cordeirinho, sacrificou, voltaram felizes da vida e aleluia por isso. Glória a Deus. Então vamos continuar, queridos. E aqui você pode continuar lendo e você vai ver muitas coisas legais nesse Hebreus 11. Amém? Amém?
Deixa eu pular, porque se eu não pular, vocês vão sair daqui 10 da noite. Tá. Vamos começar então? Número 1. A fé, eu estou brincando não. Aquilo só foi a introdução. A fé vem por ouvir e crer. Amém? Número 1. A fé vem por ouvir e crer. Em Romanos 10, versículo 17. Abre aí, Carvalho, para nós. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Glória a Deus. Todos nós temos uma medida de fé. Amém? Todos nós temos fé. Senão não estaríamos aqui. E a nossa fé é aumentada através da palavra de Deus. Glória a Deus. Quando você começa a ler as histórias, quando você começa a ver o que Deus fez e você começa a crer naquilo, a tua fé é aumentada. Amém? Então é muito importante a leitura da Bíblia e sempre vir nos cultos, escutar uma palavra, para que a tua fé cresça, para que você possa cada vez mais crescer em Deus. Amém? E conseguir coisas maiores. Glória a Deus. Aleluia. Número 2. É rapidinho, o mais demorado era a introdução. Viva pela fé. 2 Coríntios 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Isso é o lema do crente. Isso aqui, todo crente tem que ter isso na cabeça. Você não vive pelo que você vê. Isso tem que acabar. Para mim foi muito difícil, porque sempre para mim eu tinha que estar vendo aquilo, tinha que estar calculando. Mas não, é algo que você não vê. Carvalho, acho que é difícil, né, Carvalho? Isso, pois é. Então, você tem que entender que quanto mais você imagina o que Deus pode fazer, não tem nada a ver. Quanto mais você tenta fazer um cálculo, a matemática não bate. Você está entendendo? 2 mais 2 não vai ser 4, tem certeza que não vai. Não vai, porque para Deus é tudo diferente. É tudo diferente. Mas é perfeito. Mas é melhor. Mas é top. Você está entendendo? É muito melhor do que você imagina. Então, quando você faz a soma e você vê o resultado, o que Deus tem para você é muito maior que o resultado que você está somando e multiplicando e dividindo. Amém? Glória a Deus. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém? E é interessante isso. A gente tem aprendido muitas coisas. O pastor sempre orava quando fechava o tempo de chuva. Aí lá vai o pastor. Isso na estrada. Nuvens de chuva. Vai para os campos. E pá. E de repente, eu só olhando, dirigindo o carro aqui. E de repente as nuvens. E abri aquele. Mas estava tudo preto. E isso não foi uma vez. Eu vi 100 vezes. Ou 1000, não sei. E eu falei, rapaz, é sério isso? Na minha cabeça a matemática não batia. Como é que está falando e as nuvens estão saindo? Como é que a chuva não está vindo? Beleza, eu falei, deve ser porque eu estou na estrada. Claro, na minha matemática eu estou na estrada, o carro está andando, passou, né? Aí por isso que não choveu. Aí no belo dia estava lá, no predinho lá em casa, lá. O pastor, ixi, vai chover, vai ter culto. Nuvens de chuva. Ah, eu falei, agora eu quero ver. Agora eu quero ver, porque não está saindo do lugar, as nuvens tinham acabado de fechar. Falei, agora eu quero ver, e eu só olhando. Aí nuvens, afastem. Eu estou falando do meu jeito, tá, gente? Não foi exatamente assim que ele falou, mas é legal falar desse jeito, né? Nuvens para cá, nuvens, vai para os campos, para onde necessita da sua chuva. Aí pronto. Aí de repente, ele fazia essa oração, botava a bibinha dele no braço, aí eu só olhando. Daqui a pouco vai abrindo, daqui a pouco o sol aparecendo. Eu falei, agora a macumba foi fora, tô brincando. Agora o trem foi brabo. Como é que isso aconteceu, gente? Né?
Oração, meu amigo, não é macumba não, é oração, funciona. Por isso que você tem que ter fé. Se você tem fé, tamanho de um grão de mostarda, você pode pega aquele monte e joga ao mar, é mais ou menos essa ideia. Ainda bem que o pastor não pediu, porque se pedisse, eu ia ver um monte passando. Glória a Deus? Tá, eu contei isso por quê? Porque um belo dia, lembra que eu te falei que aquilo que você aprende um dia, como é que é? Quando você aprende algo, um dia você vai ter que praticar, entendeu? Então, ou seja, um dia você vai ter que viver o que você aprendeu. Então, eu vi aquilo ele fazendo 1000 vezes. Um dia estava eu, a Ângela dormindo, eu acho que foi na estrada lá. Foi, a última vez vindo do Rio de Janeiro. Todo mundo dormindo. Aí dormiu todo mundo e aquele tempo fechou. Falei, gente, vai vir uma chuva. Nuvens. Eu falei, eu vou fazer. Nuvens. Vai para os lugares. Pá, e todo mundo dormindo, tem que falar, porque se não falar não dá certo, tem que falar alto, né? E eu olhando para ver se alguém via, porque vai que não dava certo, né? Ia pegar mal para mim, né? E eu, nuvens, pá, tá, vai para lugares, para onde precisa, saia da estrada, deixa a estrada seca e pá, tá, fazer toda aquela oração. E continuei. De repente começou. Aí eu comecei a visualizar. Eu falei, não, eu tenho que ter, eu devo pegar uma técnica. Aí eu vi um cantinho assim, ó, lá no céu. Só um buraquinho assim onde eu conseguia ver uma luz. Eu ficava olhando ali, ó, visualizando. E de repente foi abrindo. De repente foi abrindo. Eu falei, dá certo. Dá certo, irmão. Glória a Deus. A última vez que eu falei aqui, eu nunca tinha conseguido. Mas deu certo. Então, ou seja, quando você fala com fé e crê, só que a dificuldade, sabe qual era? Eu vou te contar uma coisa. Eu já fiz uma vez que não deu certo. Mas sabe como é que foi? Eu peguei e fiz a mesma coisa. Só que o pastor ainda estava todo mundo aí. Só que aí o pastor estava dormindo. Eu falei, não vou chamar o pastor não. Eu vou orar. Não era hora de eu fazer, não. Aí eu peguei, olhei e falei, nuvem de chuva, afastem, tal, pá. Aí começou a chover, gente. Lembra que a prova da fé? Começou a chover forte. E eu, sai chuvas e tal, água, trovão. Aí beleza, eu continuei orando e chuva mais forte, começou a dar alagamento na estrada. Falei, pastor, ora aí, porque tem tá feio aqui na chuva. Aí de repente ele orou e não passou. Mas sabe o que acontece? Eu estava orando e na minha cabeça, vai parar não, hein? Certeza que essa chuva não vai parar. Tá com cara que vai engrossar. Sabe na tua cabeça, quando fica aquele negócio? Pois é, estava exatamente dessa forma. Então, ou seja, o que é isso? Incredulidade. É o contrário da fé. Se você não tem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Sabe o que quer dizer isso? Se você acredita, Deus faz. Amém? Mas se você não crê, se você duvidar isso aqui no teu coração, nada vai ser feito. Glória a Deus? Aleluia? Então, irmãos, tive a oportunidade, graças a Deus a chuva passou. Amém? Alguma coisa tinha que servir, né, do discipulado. Pelo menos afastar a chuva, né, Carvalho? Já deu. Então foi qual? A gente estava em qual? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, ou seja, naquele momento que eu estava olhando aquela chuva, você consegue o quê? Só ver chuva, você não vê mais nada. Mas você não tem que viver pelo que você está vendo. Você tem que ver pela fé. A fé é a certeza daquilo que você espera. O que eu esperava ali naquele momento? Eu esperava que a chuva acabasse. Então pronto. Você tem que ter essa fé. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, queridos? Amém? Então é isso. 3. Firmeza na fé. Aí foi a questão do que eu estou falando para vocês. Se você não ficar firme, você não vai conquistar nada de Deus. 1 Coríntios 16, versículo 13. 16, versículo 13. Você vai encontrar isso aí, ó. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Por que fala isso na palavra? Porque você tem que se manter na fé, senão você entra na incredulidade. Sejam homens de coragem, sejam fortes, não sejam frouxos, se mantenham firmes na fé. Se você determinou fazer algo, vai.
e vai dar certo. Se você pediu para aquela nuvem sair, ela vai sair. Nem que você ore até acabar a chuva mesmo, mas tu vai orar. Glória a Deus. Aleluia. Não vai, porque Deus te prova o teu coração. Ele vai fazer um teste. Vamos lá. 1 Pedro 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhes. Permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Isso. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Você está entendendo aqui? Essa palavra está dizendo para você o seguinte, que às vezes você vai passar por esse tipo de situação, mas você vai se manter firme na tua fé, porque você sabe que Deus vai trazer a tua vitória. Amém? Glória a Deus. Cara, na palavra de Deus não diz que você a vida toda não vai ter problema. Não é verdade. Você vai ter problema. Só que você vai ter o problema com a certeza da vitória. Amém? Você vai passar por situação difícil, mas você vai vencer. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que vocês têm que resistir, se manter firme de todas as formas. Glória a Deus. O Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os ressuscitará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firme alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre, glórias a Deus e aleluia. Aleluia. Entenderam aqui a questão? Que você tem que se manter firme. Amém? Não pode vacilar. A fé não tem como. É igual... Você tem que pensar o seguinte. Você não pode ser inconstante. Você tem que ser constante. Amém? Você tem que estar firme naquilo que você está fazendo. Convicto daquilo que você vai fazer. E vai até o fim. Se ele tivesse esmorecido, a Ângela tinha voltado embora e tinha deixado tudo do jeito que estava. Não é verdade? Lá em Porto Velho. Mas não ficou. Quando a gente saiu de lá, como eu falei, tudo mudou. O quadro mudou. Tudo mudou. Depois a gente conversa sobre esse assunto. Toda vez eu lembro, eu fico empolgado. Amém? 4. Fé sem duvidar. Essa é a parte braba. Tiago 1:3. Olha aí, o segredo aí. Pois vocês sabem que a prova, que o quê? Que o quê? Pois vocês sabem que a... Vocês não estão lendo, não? Pois vocês sabem que a... Produz perseverança. Calma aí. Eu li agora isso aqui e veio isso na minha cabeça. Prova? Sabe o que é prova? Teste. Diz que Deus não tenta ninguém, mas Ele prova. Amém? Deus prova, queridos. Glória a Deus. E por isso é o segredo que acontece. Quando você começa a orar e as coisas começam a ir de mal a pior. Quantos já fizeram isso? Já aconteceu? Tem mais alguém aqui ou só eu? Ah, não, tem muita gente. Já viu você orar e parece que tudo é a prova. Você começou a orar, deu ruim. Prova, pode continuar. Mantém, está ruim, continua. Piorou, vai mais um pouquinho. E continua, firme. É a mesma coisa da questão da chuva. Toda vez foi assim. Aí depois eu fiz mais uns testes aí, deu certo. Eu fui fazendo testes, assim, medidas. Estou brincando. Aí eu comecei a orar, mas quando você começa a orar, e dá para você ter uma ideia, eu estou falando assim para vocês terem uma ideia. Eu olhava para o céu e piorava. Aí eu olhava e continuava orando, Senhor, mas que essas nuvens afastem e tal, e não sei o quê. E piorava mais ainda. Eu falei, eu estou orando. Nuvens de chuva. E piorava mais ainda. Eu falei, mas eu não vou parar. Vai dar certo. E continuava um pouco mais e de repente começava a dissipar. Amém? A mesma coisa acontece em todo tipo de oração, para qualquer tipo de coisa. Você começa a orar, piora. Começa a orar mais um pouquinho, piora mais ainda.
Aí parece que você está quase desistindo, piora mais. Aí você, não vou desistir. Aí pronto, 180. É assim, pá. O trem que já estava desistindo mesmo, o sangue já estava nas últimas gotas do corpo. De repente, tudo ficou perfeito, tudo ficou maravilhoso. Foi uma virada de 180 graus. Amém? É isso que acontece na oração. Então, quando você orar e der ruim, está dando certo. Glória a Deus. As coisas de Deus é desse jeito. Quando você orar e ficar pior, é que está dando certo. Vocês estão entendendo? Quando você orar e o trem ficar bem feio, é que está dando muito certo. Parece que é loucura o que eu estou falando, mas é a verdade. Porque Deus está testando a tua fé para saber se você vai suportar até receber a bênção maravilhosa que Ele está trazendo para você. Amém? Glória a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se Ele se agrada com a tua fé, Ele testa. Amém? Se Ele se agrada com a tua fé, Ele testa para saber se você realmente crê nele, realmente crê no poder dEle, realmente crê que Ele possa fazer a diferença, realmente crê que Ele pode transformar a tua vida. Ele testa. Amém? Ele vai testar, mas é apenas um teste. Dependendo da tua situação, 1 minuto, 2 dias, 5, 1 mês, 1 ano. Depende de você. Glória a Deus. Se mantenha firme, continua buscando, vai, você vai alcançar o teu milagre, amém? Quando todo mundo te desenganar, quando os médicos falarem, não tem mais jeito, você está orando? Então quer dizer que vai dar certo, amém? Glória a Deus. Se você está orando, vai dar certo, não para, não vai esmorecer, não para, continua, porque vai dar certo. Glória a Deus, aleluia. Não tem jeito, queridos. Essa é a forma. Essa é a matemática de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Qual onde paramos? Tiago 1:3. E vamos continuar. E a perseverança deve ter ação completa. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Vou ler de novo. E a perseverança deve ter ação completa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão lendo o que está escrito aí? É que a perseverança tem que ser completa, ou seja, vai ser difícil, não vai ser fácil, mas lá. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, resumindo, se você continuar, não vai te faltar coisa alguma. Oh, que beleza, né? Mas calma aí. Vai ser provado e vai ficar difícil. Vamos lá, versículo 5. Ou foi o 4 mesmo? 4? Volta o 4. Eu li o 4? Então passa para o 5. Beleza. E se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Passa. Peça. Lembra que vocês podem pedir sabedoria para Deus, que Ele dá livremente? Glória a Deus. Mas vem essa outra parte, vocês têm que ler. Peça, porém, com fé. Sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e atingida pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Glória a Deus. Será que a Bíblia está sendo bem clara para nós? Sem fé é impossível você ter qualquer coisa. Aleluia. Passa. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Para Deus isso aí não vai funcionar. Se você for instável, se você não se manter firme e se você tiver a mente dividida, não tem nada com Deus. Passa. Eu acho que já acabou. Deixa eu só confirmar aqui. 8, parou. 5, vamos para o próximo. Senão o meu tempo já acabou. Senão o meu tempo vai acabar não, senão o meu tempo já acabou. 5, fé morta. Fé morta é o 5. Tiago 2, versículo 17. Sabia o que existe a fé morta? Amém?
Assim também, a fé por si só não for acompanhada de obras, está morta. Não adianta você orar, queridos. Ter fé e não fazer nada. Tudo é necessário uma ação. Amém? Você ora, você pode ver, Abraão, ele orou, Deus falou, vai. Ele simplesmente saiu e foi. Noé, ele orou, Deus falou, constrói uma arca que vai morrer todo mundo. Ele foi lá e construiu. Aí depois falou, Abraão vai lá e sacrifica o seu filho. Ele foi lá e não precisou sacrificar, porque Deus só viu a fé dele, a ação dele. Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Assim também a fé por si só, se não for acompanhado de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que Deus existe? Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem e tremem. Glória a Deus. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, vamos lá, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Glória a Deus. Cumpre-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Glória a Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Amém? Amém? Caso semelhante é a de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra está morta. Quem pode dizer glória a Deus? Amém? Então não adianta ficar balançando na rede e falar, vou ficar rico, lembra dessa? Vou ficar rico, vou ficar rico, vou ficar rico. Não vai ficar rico. Você pode ter a fé do mundo, mas você não tem obras nenhuma. A não ser que você pelo menos esteja no celular, vou ficar rico e ficar em investimento, né? Alguma coisa. Talvez vai dar certo. Glória a Deus. Aleluia. Então entendemos, queridos? O crente é necessário a gente ativar a nossa fé, de tal forma que a gente possa chegar a atingir aquilo que Deus quer para nós. Porque sem fé não podemos fazer nada. Amém? Sem fé não podemos fazer nada no mundo espiritual, no mundo de Deus. Glória a Deus. Conclusão. Abre para mim 1 João 5, versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus. Próximo. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Conseguiram entender aqui? Olha lá. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé em quê? Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus. Quantos creem aqui que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Então vocês podem vencer o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Agora abre para mim, para finalizar, 2 Timóteo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Glória a Deus. Queridos, no mundo do crente, sem fé, sem negócio, sem vitória, sem sucesso, sem crente. Você vai morrer e vai para o inferno. Glória a Deus. Então, queridos, ative a tua fé. Amém? Ative a tua fé. Ative a tua fé.
Começa a crer mais em Deus. Para de crer no que a televisão está falando. Para de crer nessas coisas tudo que tem vindo aí. Começa a crer em Deus. Deus é muito maior que coronavírus. Deus sabe de todas as coisas. Ah, gente, mas pessoas morreram. Sim, pessoas morreram, foi difícil. Foi, mas Deus sabe de tudo, queridos. Existe todas as circunstâncias nessa vida. Amém? Você tem que crer em Deus. E uma coisa que eu creio é que enquanto um crente tem um propósito, ele é imortal. Então, se você tem um propósito ainda, se Deus tem um propósito na tua vida, você é imortal. Pode ir, vai firme, que você se mantenha com Ele, perto dEle, que você não vai ter para onde, vai ter o que temer. Amém? Glória a Deus. Lembra disso, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Glória a Deus, queridos. Vocês conseguem entender que Deus está no controle de tudo? Ah, mas por que acontece? Não tenta entender o que acontece. Não tenta entender, tem muitas coisas que eu tentei entender, mas como eu te falei, nós não vamos entender. O cálculo de Deus é diferente do nosso. Amém? Para Deus a morte é lucro, só para vocês entenderem. Para Deus a morte é lucro. E Ele quer que para o crente ele entenda que a morte é um lucro, porque você vai estar com Ele. Está entendendo? Você tem algo muito grande para fazer aqui na terra, um propósito de Deus aqui na terra. Mas às vezes você veja, por que, Senhor, fulano de tal morreu? Mas calma aí, para Deus a morte é lucro. Você entendeu? Que é confuso para nós? Você está entendendo? Porque uma pessoa que morre aqui não morreu, porque o crente não morre. Vocês sabem disso? O crente vai para Deus. Glória a Deus. E depois todos se encontram lá. Aleluia. Como estão entendendo isso aqui? Vocês estão conseguindo entender? Então, às vezes, como é que você vai chegar para Deus e vai reclamar se uma pessoa morreu? Que incredulidade é a sua? Se ele não morreu, ele está com Deus. Só esperando a gente chegar lá. Então faça o que tu tem que fazer aqui nessa terra e fica com uma coisa na tua cabeça, aqui não é o fim. Aqui não é o nosso lar. Amém? O nosso lar é no céu. Aqui não é nossa casa. Vocês estão entendendo? A nossa casa é lá. Aqui nós temos um papel a cumprir nessa terra. A gente vive aqui como se fosse só aqui, mas não é. Vocês estão entendendo isso, queridos? Vocês têm que entender, vocês têm que pegar a palavra de Deus e entender ela para que você possa saber o que você vai fazer. Amém? Então não fica triste. Muitas pessoas perderam muitas pessoas aqui e foi triste. É triste demais. E eu fiquei me perguntando, tanta gente indo embora. Aí só veio na minha cabeça, é crente, é lucro. Se não for crente, chora. Mas se é crente, é lucro. É difícil dizer isso, né? Não é difícil? Mas é a verdade. Ele está com Deus. Quem está melhor agora? Você? Você acha que você está melhor? Você acha que você está melhor? Está melhor que a pessoa que morreu? Tu está melhor que as pessoas que morreram? Então que maldade é a tua? Em querer que a pessoa fique sofrendo ali, às vezes está não conseguindo nem andar direito, e você torcendo que a pessoa fique viva? É melhor estar com Deus. Não é verdade? Então, queridos, confie em Deus. Deus sabe de todas as coisas. E o melhor é o fim. O melhor é estar com Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos levantar e vamos orar. Porque nós temos um trabalho aqui, queridos. Se você está vivo é porque você tem um propósito. Amém? Se você está aqui ainda é porque o teu serviço não acabou. Glória a Deus. Então não fica perdendo teu tempo, não. Entenda o que Deus tem para você. Vocês jovens, vocês podem começar antes a fazer tudo aquilo que Deus tem para vocês. Vocês vão alcançar algo muito mais alto que nós começamos mais tarde. Então, foca a tua ideia em Deus. Analisa o que Ele tem para você e para de ficar rodando e perdendo o teu tempo e depois lá para frente, quando você tiver da idade assim do Alexandre. Ele nem escutou, né? Se tiver assim da idade, ô Alexandre, nem a brincadeira não consegui pegar para você. Então, ó, tiver aí, vai fazer o quê? Já não vai ter mais jeito. Estou brincando, gente. Glória a Deus. Então, queridos, vamos orar. Feche os seus olhos agora. Pai, estamos diante da Tua presença agora, Senhor.
pedindo que o Senhor, Pai, venha tocar em nossos corações, de forma que a gente venha entender, Senhor, que viver uma vida sem fé é viver uma vida sem propósito. Viver uma vida sem fé em Ti é viver uma vida sem sucesso, sem vitória, sem nada. Entendemos que um crente tem que viver uma vida de fé. Então eu peço, Pai, que o Senhor venha aumentar a medida de fé no coração de cada um aqui, Senhor. Que eles venham conquistar, Pai, aquilo que é necessário conquistar. Que eles venham vencer cada obstáculo e cada barreira, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que eles venham vencer, Pai, todos os obstáculos de suas vidas, Pai. E que eles venham, Pai, alcançar aquilo que o plano que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Pai, que as orações dele venham ser respondidas, Senhor. Que as orações dele venham ser respondidas por Ti, Senhor. Pai, que os pedidos dele, Pai, venham ser respondidos. Pai, que a família deles venham ser restaurada, venham ser transformada. Pai, que as empresas venham crescer e venham desenvolver. Pai, as mães aqui, mulheres que querem ter filhos, Senhor, o Senhor venha gerar, Pai, essa fé que traz, Pai, algo sobrenatural, e elas possam ver os seus bebês. Pai, essas pessoas que estão doentes, Senhor, que elas possam receber a sua cura. A fé é aquilo que traz a nossa cura. A fé em Ti é a que traz a nossa libertação. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer cura, libertação, que o Senhor venha estar trazendo, Pai, vitória. Pai, que a gente não saia daqui da mesma forma que entramos, mas que a gente venha se encher do Teu poder, da Tua unção e da Tua prosperidade. Pai, Te amamos, Senhor, e Te agradecemos por a oportunidade de estar aqui, Senhor, nesse momento. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Derrama agora, Pai, uma porção de fé sobre a vida dos Teus filhos. E que eles venham entender essa palavra, Pai. Que eles venham entender, Pai, que eles não podem duvidar nada no seu coração. Mas que eles venham crer realmente que o Senhor é um Deus todo-poderoso e pode fazer milagres. Pode fazer tudo. E pode transformar aquilo que não é, naquilo que é o melhor. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do Teu nome, derrama agora o Teu sangue, Pai, sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Que eles venham sair daqui e sejam transmissores da Tua glória, transmissores do Teu poder, transmissores da Tua unção, Pai. Pai, que eles venham chegar no lugar e venha trazer fé naquele lugar, trazer alegria naquele lugar, trazer transformação aonde eles estiverem. E aonde a mão deles tocarem, venha prosperar. Para a honra e glória do Teu santíssimo nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome, Pai. Tu és maravilhoso e Tu és grandioso, Pai. Muito obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus, queridos. Pode sentar. E agora você vai ter a oportunidade de trazer seu dízimo e a sua oferta. Glória a Deus. Pode trazer sua oferta, já pode ficar de pé. Vamos adorar o Senhor com esse louvor, com essa adoração. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, oh.
Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Pai, sabendo que o Senhor continua sendo bom, continua sendo Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos ensinar hoje, Pai, a viver pela fé. E não pelo aquilo que estamos vendo, Pai, mas acreditar naquilo que o Senhor tem para nós, acreditar naquilo que a gente não pode ver, Pai, porque sabemos que o sobrenatural do Senhor é muito maior. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, Pai, e receber essa palavra, Pai, juntamente com os nossos irmãos. Te agradeço, Senhor, por esse momento. É maravilhoso, Senhor, poder saber que o Senhor está no controle de tudo. É muito maravilhoso saber, Pai, que o Senhor está no controle de nossas vidas. É muito bom, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estar na Tua presença. Muito obrigado, Pai, por estar aqui. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Nós somos, Pai, verdadeiros, Pai, aqui nesse momento, porque estamos aqui porque queremos estar perto da Tua presença. Estamos aqui, Senhor, porque queremos criar uma intimidade contigo. E é por isso que saímos de casa e viemos até aqui, Senhor, porque queremos conhecer mais de Ti. Muito obrigado por essa palavra. Nos ensina a andar pela fé e não por aquilo que estamos vendo. Em nome de Jesus. Pai, abençoa agora, Pai, todas as ofertas e os dízimos que foi colocado diante do Teu altar. Peço que o Senhor venha estar multiplicando, Pai, 100 vezes mais, Pai, na vida de cada um dos que depositaram aqui hoje, Pai. E que nem o devorador, nem o mal venha acontecer com os Teus filhos, Pai, mas que eles venham poder prosperar e cada vez mais ser abençoados, para que cada vez mais eles possam investir na Tua obra, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui. E peço, Pai, hoje que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que todos saiam daqui cheios da Tua unção, cheios da fé, Pai, cheios do Espírito Santo, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Pai. E que eu quero ver muitos testemunhos, Senhor. Quero ver testemunhos de fé, testemunho de oração, com perseverança, que aconteceu a mudança de 180 graus, Pai. Essa unção da mudança de 180 graus, Pai. Aquilo que a gente não consegue enxergar, aquilo que a gente não consegue ver, Pai, pedimos que o Senhor derrame na vida de cada um aqui, que eles possam receber aquilo que eles não conseguem ver, Pai, que eles possam receber aquele milagre que eles não conseguem ver, Senhor, que eles possam receber aquele milagre que eles não têm ideia do que o Senhor pode fazer, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu sei que Teus filhos têm orado, Pai. Eu sei que Teus filhos têm pedido muitas coisas para o Senhor. Mas eu peço, Pai, que o Senhor venha trazer algo tão sobrenatural, que seja muito maior do que eles têm pedido, Pai. Que seja muito maior, Pai. Que seja algo de forma que eles nunca possam imaginar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que eles venham ver algo sobrenatural, assim como a gente viu lá em Porto Velho. Eu peço que eles recebam essa unção, Pai. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que eles venham receber algo sobrenatural, que seja algo de 180 graus, que seja totalmente diferente das circunstâncias que vão aparecer. Em nome de Jesus, amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus, queridos. Tenham uma boa noite e até amanhã.